Deus fez para você o ano passado, o ano passado, o ano passado, o ano passado. Você, todo ano, você não tem uma, mas tem várias coisas para dizer que o Senhor fez por você. E por isso você está alegre. Mas hoje, eu queria trazer algo que eu tenho vivido esses dias. Você sabe quando chega aquela parte da sua vida que Deus já fez milagres grandes, coisas lindas, e você, quando Ele faz, você fica assim extasiado por meses, às vezes até o ano todo, não é isso? Você fica assim, como diz nessa música, né? Você fica como aquele que sonha. E aí, o tempo vai passando e, como diz a palavra de Deus, é um leão por dia, né? De fé em fé, de glória em glória. E aí começa as outras coisas. Porque a vida é igual, eu estava falando para o Lucas, né? É igual um videogame. Você pula de fase, as dificuldades vão aumentando, os problemas vão vindo, mais coisas vão aparecendo, e você tem que continuar. Principalmente, mas só que a vida do crente também não é de oba-oba, não. A gente passa muito. E a gente não tem o direito de perder a esperança, porque nossa esperança está em Cristo. Então, as pessoas que não estão em Cristo, eles podem perder a esperança, porque eles têm uma desculpa, mas nós não temos. Nós não temos essa desculpa. Então, quando a gente está em Cristo e acontece um milagre lindo, e a gente fica com a boca cheia de riso, fica com aquele que sonha, as pessoas olham para a gente e falam, nossa, que coisa linda Deus fez por essa pessoa, por isso ela está feliz, que maravilhada, que pessoa abençoada, que lindo tudo aconteceu. Só que chega uma parte da nossa vida que parece que tudo está em silêncio, nada de novo acontece. Eu não sei se você já experimentou isso. Principalmente para quem tem um chamado, para quem o Senhor encarrega alguma coisa, como que seja seu casamento, filho, qualquer coisa que Deus põe na sua mão. Chega uma parte que fica em silêncio, parece que nada acontece. Sabe? Até a coisa mais simples, esses meses eu tenho ensinado meu filho a dirigir. E ô martírio, tá? Ainda bem que é o último, glória a Deus, porque só me deu 3, já pensou se fosse 12? Eu estava no sal. Por último, gente, aquele menino foi repetindo prova, foi repetindo prova, foi repetindo prova, foi repetindo prova. Ao último eu falei, meu Deus, eu orei, eu já estava jejuando, eu já estava, tipo assim, eu falei, meu filho, você me leva para perto de Deus, que eu estou até mais crente, porque eu não aguentava mais aquele treino, aquela enjoação, e vai, faz teste, perde. E fora que fiquei quase uns $2.000 mais pobre, né? Porque você vai pagando, você paga a escola, você paga cada teste, e agora você não pode ir lá, você não pode usar seu carro na Moura Veículos, você precisa usar o carro deles, ou então você precisa pagar para a escola, e toda vez que você paga para a escola, é $150, mais as outras coisas. Né? Por último, eu entrei dentro do carro e falei, Senhor, hoje eu tenho que ser crente, porque se esse menino chegar aqui e falar que perdeu de novo, eu vou ter que fingir que eu não quero matar ele. Mas, glória a Deus, ele passou. Né? Então, uma coisa assim, tipo assim, aquela repetição, todo dia saía para treinar, para ensinar, para dizer aquilo ali, aquela coisa que nada acontece, até uma coisa simples dessa, te deixa assim meio, como fala, sem esperança. Agora, imagine uma coisa grande, como você esperar um milagre na sua saúde, um milagre na sua vida, na sua parte financeira, e nada acontece. E no ministério agora, gente, quando passa as coisas quando está sem acontecer. É complicado, né? Então, eu estou vivendo essa fase. Em 2016, Deus fez um milagre muito grande na minha vida. Eu estava no 0 e Deus virou a minha vida para os 180. Deus deu uma guinada na minha vida, eu fui para uma outra direção. Tudo aconteceu diferente. Só que chegou um tempo que estacionou. Lá atrás, eu quero que vocês, mesmo que estejam ouvindo, prestem atenção nesse vídeo aqui, que nós vamos falar sobre isso aqui.
lá atrás, Deus me deu essa mensagem, que eu vou passar para vocês hoje, vou dividir com vocês, como inspiração. Essa mensagem, que está no livro de Salmos, ela foi a minha inspiração para o começo de uma chamada, de uma incumbência que Deus deu para a minha vida. E foi lindo, me inspirou muito, e muitas coisas veio através desse salmo, dessa mensagem, de sonhos que eu tinha e tudo mais. Só que estacionou, gente, 2020, final de 2019 para cá, parou. E aí, aonde que eu me segurei? Nessa mensagem. E tem uns 2 meses que ela está martelando, martelando, martelando. E no dia do meu aniversário, na semana passada, que eu estava de vírus, em casa, guardada, isolada, era só o que eu lembrava. Eu quero que vocês venham comigo no livro de Salmos e abra no Salmo 126, que nós vamos ler. Eu vou ler uma versão aqui, que está na Bíblia Nova Mensagem, que diz o seguinte. Posso começar? Parecia um sonho bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco, somos um povo feliz. Agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre a nossa vida, assoladas pela seca. Assim que os que plantam sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênção. Esse versículo 4, eu quero ler em versões diferentes. Aqui. É só o versículo 4. Uma versão diz o seguinte, só o 4, que é onde fala que... aqui fala, no 4, e agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuvas sobre a nossa vida, assolada sobre a seca, pela seca. Vou ler uma tradução. Restaura-nos assim como Senhor, restaura-nos assim como enches o olheiro dos ribeiros no deserto. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Outra. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Outra. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre nossas vidas assoladas. Então, aqui, essas pessoas viveram coisas maravilhosas com Deus. Elas conhecem o poder de Deus. Só que aqui elas estão esperando, elas estão nessa fase de silêncio. Esse salmo é um cântico de Sião. É o 7º cântico de degraus. E, supostamente, foi composto na época da restauração, na época que o povo voltava da Babilônia para Jerusalém. Então, eles estavam alegres, né, celebrando. Só que o seguinte, eles chegaram na terra. E quando eles chegaram lá, eles estavam felizes, né? Mas eles chegaram lá, eles tinham que reconstruir. Eles tinham que recomeçar. E aí? Porque o milagre é o seguinte, ele acontece, ele é para aquele tempo. Você não vive aquele milagre todo dia, aquela coisa linda todo dia. Aquilo ali vai passando, como eu disse, é de fé em fé, de glória em glória. Então, é a hora que a gente... Por isso que, na presença de Deus, pelo menos a gente está assim para o baque, né? Mas que vem baque, vem. E é um atrás do outro, geralmente, né? Para a gente ficar com os músculos espirituais fortalecidos.
né? Mas, enfim, eles voltaram e eles clamaram para o que o Senhor fizesse de novo. E outra coisa, aqui tem um detalhe, eles falam sobre a semente, aqueles que semeiam chorando. Eu ouvi a pregação de um pastor, John Pipe, eu acho que é o nome dele. Ele disse o seguinte: imagine aquelas pessoas, eles viviam com sementes, né? Eles viviam, geralmente era trigo, né, para fazer pão, que era a coisa mais comum. A África geralmente é milho, né? Então, eles tinham a semente, né? Só que, digamos que eles tinham uma bolsa de semente que dava para passar, digamos que 2 meses. E aí, eles tinham que pensar o seguinte: eu vou dividir a semente, a metade eu vou plantar e a metade eu vou comer. Só que aquela que ele vai botar na terra, a gente pode botar na terra. That's it. O resto, quem é que faz? É Deus. Porque lá naquele... irrigação, ok, agora, mas para aquele povo lá, tinha que chover. E aí, se desse algum bicho, se aquilo não crescesse. Então, eu ponho a semente. É igual assim, quando você tem dinheiro que você tem que pagar uma conta que você queria guardar, ou que você queria fazer uma coisa, você fica assim, puxando. Eu pago, não pago. Então, a semente está assim, você está chorando para pagar aquele negócio ali. Quando você recebe aquele dinheirão e chega aquele tanto de conta que você tem que falar assim, nossa, eu vou ficar $50. É mais ou menos assim com aquele pessoal. Porque eles tinham que plantar. Mas eles tinham que comer. Então, eles tinham que dividir. Então, a cada semente que eles colocavam na terra, com certeza seria uma lágrima que caía. Porque falava, essa semente, esse pouquinho aqui, que eu botei nessa parte, meu filho podia comer, eu e minha família, porque era um pouquinho, mas comeria semana que vem. Mas eu preciso plantar, chorando. Eu preciso plantar chorando, porque eu preciso crer que vai chover, que vai nascer, que vai crescer, que vai frutificar e que muito mais vai vir. Por quê? Porque o Deus que fez no passado, Ele é o mesmo de hoje. Então, é isso que eu preciso de crer. E por isso esse salmo ele foi inspiração para mim em 2016. Mas nesse silêncio, ele está me fortalecendo. Porque quando eu fecho o olho e lembro tudo que Deus fez, eu falo, Ele é o mesmo Deus. Eu posso ter mudado, eu posso ter ficado mais ingrata, mais gorda, mais velha, mais isso, mais aquilo, mas o Senhor é maravilhoso, Ele é. E aqui, falando sobre os cânticos de degraus. Alguns estudiosos falam que esses cânticos, que também é chamado de cântico de peregrinação, cântico de romagem, eles podem significar uma proposta de esclarecer algumas questões que dizem que o cântico de degraus faz a referência ao exílio, ao retorno do exílio da Babilônia. Outros diz que eles são chamados degraus porque eles conectam, esses são 15 salmos, que vai do 120 ao 134, sendo que 4 escreveu Davi, 1 Salomão e o restante são todos anônimos. E, como são 15, eles fazem uma conexão como uma subida, por causa da forma que ele é escrito. Outras tradições dizem que, antigamente, esses salmos também eram cantados pelos levitas, mencionado porque eram 15 degraus para subir ao pátio das mulheres, aonde ia para a igreja, ou para o templo, né? Então, os levitas subiam cantando, como aqueles cânticos eram cânticos dos degraus. Outros defendem que o cântico dos degraus indica um paralelismo climático que revela uma subida gradual
conforme os salmos vão aumentando. Então, tem várias. A que eu mais gostei, e eu entendi mais, fez mais sentido para mim, e também a mais defendida, é a seguinte, que é cântico de peregrinação, cântico de degraus ou cântico de romaria. Você já, não sei se alguém aqui já foi católico? Eu também. Então, eles vão na procissão, para Nossa Senhora de Aparecida, eles vão cantando a música. Eles vão cantando, eles vão caminhando com velas, ou subindo na escadaria, vão todos cantando a mesma música. Alguém aqui já foi do exército? Alguém está em casa? No exército, para fazer exercício, eles vão cantando uma música. Estou chegando lá, mais... E vão cantando. Você já viu quando a viagem está longa, que você está dando carro com os meninos, que as meninas... Are you there yet? Are you there yet? Are you there yet? Não. Né? E nunca chega, e o menino começa a enjoar, e começa a dar fome, querer parar no banheiro. Você começa, sabe como acalma? Começa a cantar. Todo mundo canta uma música que todo mundo conhece, daqui a pouco começa a melhorar. Então, o cântico seria para passar o tempo, né? E o cântico aqui, igual nas romarias, é para vivificar a fé. Você vê quando nós estamos louvando, e às vezes a gente está meio assim, e vem uma música que fala com você, que você lembra as coisas que Deus fez, ou renova a sua fé, você dá aquela avivada, é a mesma coisa. Então, o cântico de romagem era porque, todo ano, pela lei de Moisés, pelo menos 2 vezes por ano, eles deveriam participar das festas anuais. Então, vinha aquela romaria, né? Alguns eram ali da Palestina mesmo, outros eram de mais longe. Então, vinha a família toda, com os animais, para fazer o sacrifício. Eles iam para adorar a Deus. Então, quando chegava lá, no caminho, na verdade, né, isso quer dizer, no caminho eles iam cantando cânticos para o Senhor, como esse aqui. Então, por isso era chamado cânticos de romaria, porque na romaria, para as festas anuais, eles iam cantando. Já que eu falei aqui um pouco sobre a formação dessa obra poética, que é o Salmo 126, eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo no clamor dessa obra, que está relacionado àquele vídeo que vocês viram. Eu não sei se vocês chegaram a perceber que está tudo seco, e aí vem aquela água, molha toda a terra, daqui a pouco seca e começa a brotar flores, e começa a virar pastagem e tudo mais, e aquelas pessoas felizes vendo aquilo ali. Aqui no versículo 4, que é o que eu li as traduções diferentes, o clamor fala: Senhor, faz de novo, renova, né, a nossa vida como as torrentes de Neguebe, como as correntes de Neguebe, como as águas do sul, como os ribeiros no deserto. Por quê? Porque fizeram essa referência a Neguebe ou Negev, porque agora eu me confundi aqui, no hebraico, vem de seco, significa seco. Porque aquela região ali é um deserto. E é uma região plana. Não é propícia para a agricultura. Mas ali existem muitas famílias que vivem ali, os beduínos, que são as famílias nômades. Então, eles são resistentes, são pessoas que vivem com pouco. Mas, na época do Salmo, era mais pastagem de cabras, ovelhas. Mas, como existem pessoas, e na época de que tem chuva, porque são raríssimas, então, né, pode-se plantar alguma coisa. Mas o que acontece nesse deserto, que é uma região super plana? Ali cai chuvas seródias por um longo período de tempo. Mas, como é região baixa, não retém nenhuma água. E a terra também não deixa, como é muito seca, não absorve tanta água. O que acontece? As águas caem muito nas montanhas, né? Cai muito nas montanhas, e quando aquilo transborda, ela derrama, cai
desce com muita força, fazendo com aquelas enxurradas, né, que a gente fala também, vem as torrentes, alaga tudo, criam rios temporários, a terra fica fértil e tudo muda. Existe até placas naquela região que diz, cuidado que aqui pode ter inundação. Tem várias placas naquela região. No meio do deserto fala, vai ter inundação. Você olha assim, a terra está trincando. Não acredita. Mas você lembra de alguma coisa aí? Qual é a área da sua vida hoje que está igual ao Negueb? Qual é o seu Negueb hoje? Qual é a sua área seca? A área que não tem nenhuma gotinha, não tem nenhuma nuvenzinha, não tem provisão de chover, a terra está trincando. Qual é o seu Negueb? Aqui nesse salmo, diz o seguinte, que Deus muda a sorte. Glória a Deus. Então, assim como a terra está trincando hoje, amanhã pode ter uma inundação dos céus. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a gente crê. Yes. E é por isso que a gente pega a nossa semente e continua plantando. O bicho teimoso é crente. O trem está feio, está trincando, está seco, está feio. E o povo está ali, plantando e chorando, e plantando e chorando, e plantando e chorando. Por quê? Glória a Deus. Porque a gente lembra quem é Deus. Yes. Assim como aquela terra estava trincando e descia uma torrente de água, e no outro dia virava um jardim lindo, assim é a nossa vida. Obrigado a Deus. Aleluia. Por isso que a gente continua caminhando, chorando, mas continua com esperança. Aleluia. Ali, naquele local, quando isso acontece, em celebração a essa festa, a esse tempo, eles têm o chamado Festival Vermelho, Festival Sur Vermelho. Por causa das flores, uma delas se chama anêmona, que é uma flor que só nasce naquela região, uma flor vermelha. Então, tem aqueles passos tudo vermelho, com jardins lindos. E também chamado, se não me engano, Adon Heron ou Heron Adon, que é o nome do festival. Algo assim. Que eles fazem celebração a esse tempo. O Negueb está uma hora super seco e daqui a pouco um jardim. Tudo transborda, vida, pessoas alegres em celebração. E isso é um recomeço para aquele povo. E isso é um recomeço para esse povo que está aqui. Porque recomeçar é cantar, é catar frangalhos. Recomeçar é juntar a dor. Recomeçar é ir com medo depois de cada fracasso. Recomeçar é crer no improvável. Recomeçar é crer que o Deus que fez no passado, Ele pode fazer hoje de volta. Como eu disse aqui, há muito tempo, né? Em 2016, veio aquela chuva sobre a minha vida. E muitas coisas mudaram. Pessoas que tinham me visto um ano anterior não entendiam como aquelas coisas aconteceram. E aí, de repente, foi passando os anos, aquele milagre cresceu. Eu não deixei, eu plantei a semente daquilo. Continua, a semente está aí, está germinando, está crescendo, está vindo, deu frutos, continua. Só que agora, eu botei, tem uma semente grande, né, pastor? Eu estou com uma sementona debaixo da terra e eu estou assim, não sei se eu coloco, não sei se eu coloco. Pastor Fernandes. Oh, meu Deus, estou com essa sementona de quase $6.000 para plantar. Uma coisa assim que parece que não vai nascer.
Mas aí eu preciso acreditar. Ou eu acredito ou não acredito. Eu preciso acreditar que o caminho que eu tomei não foi só com minhas próprias pernas. Eu pedi direção, eu criei, eu vi sinais, eu ouvi profetas, eu fiz prova do Senhor. Aleluia. Mas mais que tudo isso, é crer o seguinte, que o nosso Deus, eu gosto de usar esse nome, Jesus. Glória a Deus. Ele é aquela chuva seródia que cai sobre as montanhas, onde eu não posso alcançar. Só que Jesus, ele não pinga. Ele transborda, ele inunda e sai descendo aquela terra seca e molhando tudo e derrubando, levando sujeira, levando galho seco, folha seca, sapato velho, coisa velha, pessoas velhas, conversas velhas, pensamentos velhos. O achismo, o eu mesmo. Jesus sai arrancando aquilo tudo. E o que ele faz? Ele transforma aquela sequidão em um jardim florido, em um jardim conhecido. Aleluia. Que as pessoas vão olhar e as pessoas vão olhar e falar assim: grandes coisas fez o Senhor por este. Aleluia. E por isso ele está alegre. E aí eu reconheço, grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso estou alegre. Obrigado a Deus. Para que no tempo desse, em que a gente está enfrentando em algum lugar da nossa vida um Negueb, a gente vai ver e vai clamar por esse Jesus. E vai dizer: Senhor, eu sei que tu fez lá atrás. Eu conheço a tua mão. Eu conheço a sua chuva seródia. Eu conheço, Senhor, as torrentes que tu sai levando tudo. Por isso, eu tenho um pouquinho de fé aqui. Tem uma música que diz o seguinte, o nome da música é Even If. Diz assim: às vezes, eu estou no chão, alguma coisa assim. Mas a parte que eu quero chamar a atenção é o seguinte, fala assim: eu preciso de um pouco de fé. E um pouco de fé é só o que eu tenho agora. Então, esse pouquinho de fé é a sua semente. Você vai estar chorando só com aquele sementinho de fé. E vai plantando, porque você lembra que aquele Deus, ele fez lá atrás, e ele vai fazer hoje de novo. Ou amanhã de novo. Ou depois da manhã, mas você continua plantando, porque você sabe que ele vai fazer. Aquelas pessoas que vivem lá, perseveram, porque sabem que uma hora a chuva seródia vai derramar nas montanhas e vai alagar a terra. Eles vão plantar, vão guardar suas sementes por um bom tempo, até que manda chuva de novo. Para você ver uma coisa, Israel, ele está num local que também não tem muita chuva. Hoje tem irrigação, eles fizeram depois que eles voltaram que teve aquela guerra, né, toda, que eles espalharam, Israel foi invadido e tudo mais. Eles vieram e fizeram assim, irrigações, né? Mas naquela época, que era a época dos Salmos, por ser um lugar muito seco, eles dependiam totalmente de Deus. É uma terra frutífera, uma terra que tudo que planta dá? Só que dependia da mão de Deus. O crente, ele é um Negueb. E a gente depende exatamente dessa chuva que é Cristo. Para molhar nossa terra, nossa vida, em todas as áreas. Por isso perseveramos. Porque perseverar persistir
é a essência de um lutador, que em sua dor continua caminhando em um caminho de espinho. A persistência é uma essência de um lutador, que em sua dor, em sua sequidão, continua caminhando em um caminho de espinhos. Glória a Deus. Vamos orar.